Há 25 milhões de anos, primitivos homens das cavernas já faziam desenhos dos animais que caçavam. Para o homem primitivo, o desenho era algo mágico, possivelmente usado em rituais. Essas pinturas na caverna de Lascaux, na França, foram descobertas em setembro de 1940 e parecem nos dar uma sugestão sutil de movimento. Estudiosos custavam acreditar que homens primitivos pudessem fazer pinturas tão cheias de vida. Na Grécia Antiga, vasos eram decorados com figuras em poses diferentes, possivelmente para dar a ilusão de movimento. Os ancestrais de filmes de animação eram os brinquedos ópticos. Em 1832, o cientista belga Joseph Plateau cria o fenactoscópio, um disco que continha imagens desenhadas. Devido a uma condição física chamada persistência de visão, ao girá-lo, a ilusão de movimento nas figuras era criada. Muito popular nos finais do século XIX e início do século XX era o flipbook, por vezes também chamado cinema de bolso. O brinquedo possuía uma coleção de imagens organizadas sequencialmente, em geral no formato de um livreto para ser folheado, dando a impressão de movimento. No século XIX, na França, Charles-Émile Renault cria o praxinoscópio. Por volta de 1880, Renault aprimora o praxinoscópio e cria a primeira projeção com um aparelho que ele chamou de Théâtre Optique. O filme se chamava Autour d'une cabine e foi exibido em 28 de outubro de 1892. O desenho animado será praticamente reinventado pelo cartunista francês Émile Courtet, também conhecido pelo pseudônimo de Émile Coll. Coll produziu centenas de filmes, todos com caráter experimental. Em 17 de agosto de 1908, ele lança em Paris o filme Phantasmagoria. Émile Coll produziu também alguns filmes com pessoas reais, como este de 1909, onde uma dentadura cria vida e causa algumas confusões. Nesta produção de Coll, de 1910, uma mobília faz a mudança por conta própria. Esse foi um dos primeiros filmes a utilizar a técnica de stop motion, usado hoje em dia nos filmes de massinha. Nos Estados Unidos, James Stewart Blackington é considerado o pai da animação norte-americana. Repórter de um jornal em Nova York, Blackington entrevistou em 1896 Thomas Alva Edison, que financiou a manufatura do Vitascope, um dos primeiros projetores de filmes. Este encontro contribuiu para a história da animação. Em 1900, Blackington lança The Enchanted Drawing. No filme, Blackington utilizando um quadro negro e a técnica chamada Lighting Sketches, o próprio Blackington aparece e desenha rostos, cigarros e uma garrafa de vinho, parecendo remover esses objetos do quadro. Seis anos depois, Blackington produz Humoral Faces of Funny Faces.
Outro pioneiro na animação foi o norte-americano Winsor McCay. Utilizando mais de 10.000 desenhos em um ano inteiro de trabalho, McCay criou A Dinossauro Gertie, um filme que surpreendeu o público em 1914. Era a primeira tentativa de dar personalidade a uma personagem de desenho animado. No filme, a dinossauro engole troncos de árvore, bebe a água do rio e dança. Uma inovação A indústria de animação começa a partir da década de 20 e 30. Surge então o norte-americano Walt Disney. Walter Elias Disney nasceu em 5 de dezembro de 1901 em Chicago e passou sua infância numa fazenda perto da cidade de Marceline, no Missouri. De família pobre, trabalhava na fazenda e vendia refrigerantes em locomotivas. Em 1922, Disney conhece Ub Iwerks, o homem que ajudou a criar Mickey Mouse. Juntos, Disney e Ub Iwerks, inspirados na técnica de Max Fleischer em Out of the Inkwell, uma série de animações produzidas entre 1919 e 1929, que misturava personagens animados com cenários reais, começam uma série de filmes chamados Alice, baseado no personagem infantil do escritor britânico Lewis Carroll. Neste filme, chamado Alice e os Pombeiros, a atriz mirim Virginia Davis contracena com um personagem animado chamado Julius, muito parecido com o gato Félix, personagem famoso na época. Em 1928, Disney produz o primeiro desenho animado sonoro. Era o lançamento de O Navio a Vapor Willie, um marco na história do cinema norte-americano. Em 1938, Disney lança o primeiro longa-metragem de animação, Branca de Neve e os Sete Anões. Uma das grandes contribuições de Walt Disney ao cinema de animação foi ter colocado personalidade em seus personagens. Era a primeira vez que plateias no mundo inteiro poderiam chorar e se emocionar com criaturas criadas através de lápis e papel. Frank Thomas, animador veterano da Disney, acha a personalidade nos desenhos tão marcante que nem ele mesmo acredita ter animado personagens tão cheios de vida. A feeling you get when you make the drawings and then you send them out the camera and you see the film and suddenly this guy up here is alive. He's as alive as you are and he's doing the things that he's thinking of it himself. Em 1933, Disney lança Os Três Porquinhos. O desenho ajudou a aumentar a autoestima dos norte-americanos, que ainda sofriam com os reflexos da queda da bolsa em 1929. A música Quem Tem Medo do Lobo Mau marcou época. O filme também rendeu o boato de que Disney seria antissemita. Nesta sequência, o lobo aparece disfarçado de mascate judeu. A
partir de 1940, Disney foi convidado pelas Forças Armadas para produzir desenhos animados de treinamento e propaganda militar, utilizando principalmente seus personagens mais conhecidos. No filme de 1943, Der Führer's Face, Pato Donald aparece fazendo uma propaganda antinazista. Decorado com a suástica e cantando as virtudes da doutrina nazista, o filme é uma paródia bem animada sobre as condições de vida na Alemanha. O pão é de madeira, bacon e ovos só em spray. As péssimas condições de trabalho devido à guerra e a doutrinação excessiva a Adolf Hitler é criticado. De repente, Donald descobre que tudo não passava de um pesadelo. Ele acorda e percebe que está na América, a terra da liberdade, e imagina como é bom ser americano. Também em 1943, Disney lança The Education for Death. O filme conta a história de um garoto alemão chamado Hans, nascido e criado no regime nazista, e que é educado para se tornar um soldado. Hans cresce ouvindo uma versão distorcida da história infantil Bela Adormecida. Hitler é o cavaleiro em armadura que salva Bela Adormecida, uma mulher obesa que representa a Alemanha. E a bruxa na história representa a democracia. Trata-se de uma alegoria sob o ponto de vista norte-americano na guerra. Graças a esta história distorcida, Hans se torna mais fanático por Hitler, o que no final mostra ser uma educação para a morte. No longa-metragem Victory Through Air Power, Disney pretende chamar a atenção dos oficiais de governo e aumentar a moral entre os Estados Unidos e as forças aliadas. O filme tinha caráter educacional e pretendia exaltar a Força Aérea norte-americana. O próprio presidente Roosevelt reconheceu que filme era uma maneira efetiva de ensinar, e Disney poderia fornecer a Washington informação de alta qualidade de uma maneira descontraída. Este filme deixou de ser lançado por 60 anos, talvez por ser extremamente ofensivo aos alemães e japoneses. Em 2004, a Disney relançou o filme. With this important source of power knocked out, the war industries of the entire region will come to a standstill. Muitos dos personagens de Disney foram usados em desenhos como este. Ironicamente, eles foram bem recebidos pelo público japonês e alemão depois da guerra e continuam bastante populares até hoje. Right in the Führer's face. Then Herr Goebbels says, we own the world in space. The Heil, Heil, right in Herr Goebbels' face. Then Herr Göring says, they'll never bomb this place. The Heil, Heil, right in Herr Göring's face. Is we not the Superman? Arian Pura Superman? Yeah, we is the Superman. Super duper Superman. Is this Nazi land so good? Would you leave it if you could? Yeah, this Nazi land is good. We would leave it if we could. We bring the world new order. Heil Hitler's world new order. Everyone a foreign race will love the Führer's face when we bring to